Derbys, na minha opinião pessoal, não é bem colombofilia, é colombicultura e negócio empresarial. Colombicultura por parte de quem participa e área de negócio empresarial por parte de quem organiza. Não sejamos hipócritas. Não há ninguém que organize um derby que não tenha como seu principal objetivo a parte empresarial e negocial do evento. Colombicultura, porque a partir dos 30, 40 dias de idade de cada pombo, o criador perde total controle sobre o pombo. Não o aduz, não o treina, não o alimenta, não tem cuidados sanitários, não o motiva, não o joga, nada. É simplesmente colombicultura porque o criador apenas idealiza o cruzamento entre dois pombos e depois pega no filhote desse casal, com apenas um mês ou um mês e meio de vida, e coloca-o dentro de uma caixa de transporte para um determinado derby. Depois tem, nas melhores das hipóteses, 25, 30% de probabilidades de voltar a ver o filho desse casal cerca de 6 ou 10 meses depois, caso o mesmo venha a regressar da prova final desse determinado derby, através de uma fotografia num dos muitos sites de leilões, consegue ver esse pombo. Durante todo este período, o filho deste casal entra dentro de um pombal, tem de seduzir no meio de uma loucura de pombos, tem de aprender a conviver durante meses com pombos oriundos de N nacionalidades e com todos os inconvenientes que isso tem, em que muitos deles são portadores de diversos vírus e bactérias, numa miscelânea de situações complicadíssimas, das quais resulta, na maioria das vezes, em falta de saúde, em saúde incontrolável e, consequentemente, em falta de forma, que resulta também em muita mortalidade e depois, normalmente, em imensas percas durante todo o decorrer do derby, tanto na fase inicial como da performance, inclusive da prova final. Depois, uns pombos entram nesse mesmo pombal de derby no mês X, outros no mês Y, outros no mês Z, disputam os primeiros treinos uns com 3 meses, outros com 6. É o dobro da idade uns dos outros às vezes, que nesta fase precoce da vida do animal faz muita diferença. Uns disputam as provas finais com 10 meses, outros com 5, porque infelizmente não existe muito pouco controlo, e é bem conhecido existirem em algumas federações pombos anilhados deste ano com a anilha já deste ano, mas anilhados em novembro ou dezembro do ano anterior. Isto acontece em diversos países que recebem as anilhas mais cedo, inexplicavelmente. Depois ainda temos o maneio e o trato que existe no pombal. Com 2 ou com 5 ou com 7 mil pombos, a alimentação, a suplementação, o treino, a observação é completamente impossível de ser sequer parecida à que nós, colombófilos, podemos dar aos nossos 100, 200 pombos, talvez, não sei. Portanto, não tem muito, não é muito fácil esta colombofilia de derby. Ainda temos o facto de, a meio do processo, chegarem uns atrasados 48 horas de uma prova ou de um treino, chegam ao meio da semana, entram num pombal, têm menos 2 dias de recuperação e suplementação que outros, passado meia dúzia de dias vão ainda talvez debilitados e pouco recuperados e em desigualdade com outros para um novo investimento, o que torna tudo muito mais aleatório. Depois, partindo de um pressuposto que 50% dos pombos que entram num derby de verão são fêmeas, elas estão em franca desigualdade com os machos. Com a chegada do calor podem abrir e começar a pôr ovos no pombal, e muitas delas são inclusive encestadas, se calhar abertas, para pôr um ovo na caixa, enquanto os machos estão, diria, quase sempre prontos. Depois,
consoante o mês de nascimento de cada um, uns mudam as penas mais cedo que outros, por vezes sendo muitos deles encestados com 2 ou 3 guias a crescer ou a mudar, porque estamos numa época claramente contra a natura, nos derbys de verão. Estão todos no mesmo pombal, é certo, mas o que isso tem de bom também tem de menos bom. Encontram-se facilmente também muitas desigualdades, nomeadamente todos estes fatores que referi, o que mostra existirem desigualdades que são muito difíceis de aproximar e que aumenta ainda mais o fator aleatório de quem é que será o vencedor. Tão aleatório que muitas vezes, a maioria das vezes até, o vencedor de uma corrida final de muitos milhares de pombos é um pombo que nunca havia sido classificado em nenhuma prova nos primeiros 25%. E normalmente no meio de 1000 ou 2000 ou 5 pombos. Raramente 5 pombos numa final, mas entre os 1000 e os 3000. E muitas delas até com 500. Ou seja, é o típico pombo que na colombofilia tradicional, depois de ser encestado várias vezes e nunca ter entrado na classificação dos 25%, já estava provavelmente fora da maioria dos pombais, ou dos pombais exigentes, há muito tempo, ou ia em modo de carroça a fundo. Mesmo sendo uma columbicultura, é uma columbicultura que não agrada a todos, e temos que respeitar, é a opinião de muitos. Na minha opinião também não tem um valor diferenciado. Se repararmos, na maioria dos columbicultores de derbys tem uma reprodução de pombos com uma miscelânea de muitas raças, de inúmeras nacionalidades, baseada em pombos e famílias de pombos que obtiveram resultados prematuros em diversos derbys. Analisando os pedigrees da maioria, e repito, da maioria, por exemplo, o pai é alemão, a mãe é romena, o outro pombo da mesma equipa, o pai é belga, a mãe é checa, ou seja, não predomina uma linha de família de pombos com uma ou mais décadas de sucesso desportivo. São muito raros os casos. Existem, mas são raros os casos. Depois, os leilões de derbys mundiais são públicos. Quem tem o objetivo de crescer nesta modalidade e tem dinheiro, não é difícil. Quem tem dinheiro pode adquirir 2 ou 3 dos melhores pombos de cada um dos principais 10 derbys todos os anos. Durante 5 anos consegue adquirir 100 ou 150 pombos desses derbys, e com 100 ou 150 dos melhores pombos adquiridos que vieram para a sua casa, pode fazer 50 ou 75 casais específicos para derbys todos os anos. Em 5 anos faz 300 casais diferentes de derbys. Depois é voltar a investir na inscrição dos filhos destes cruzamentos para vários derbys e a esperar à frente do computador que os resultados vão aparecendo, obviamente filtrando, tendo um Excel, prevendo os meses em que têm mais sucesso ou não têm mais sucesso, que tipo de morfologia, qual é as raças que entram mais, mas quer dizer, é uma colombofilia de computador. Sentam-se à frente do computador e vão analisando os resultados na aplicação da Benzing. Depois aqui também entramos no campo das probabilidades. Quem manda um derby de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos por convívio com amigos tem 0,00001% de aparecer no mapa dos derbys. Quem manda 2 ou 3 derbys por ano tem 0,01%. E quem manda 10 ou 20 derbys todos os anos terá uma probabilidade muito maior de vir a aparecer com o seu nome no mapa dos derbys. Pois ainda além destes campos todos, ainda existe o campo no tipo de criador que participa em derbys. O tipo de columbicultor que participa em derbys. Numa consulta que é possível fazer na internet, de forma geral, é possível ver que nos derbys é notório que a esmagadora maioria das melhores colónias da colombofilia dita tradicional não tem o hábito e a cultura de participar em derbys. Muito menos de forma regular e com profissionalismo no circuito mundial de derbys. É uma coisa que é respeitável, porque as pessoas fazem o que quiserem. E isso é transversal também aos melhores colombófilos da colombofilia tradicional dos principais países da colombofilia tradicional. E eu falo de Bélgica, Holanda. É também factual que no nosso próprio país, talvez dos 100 melhores
amadores portugueses de combofio tradicional, 20 deles participam em 1, 2, 3 derbys, por estarem entretidos, por convívio, por tentarem perceber como é que funciona. E apenas um amador desses 100 participa no circuito mundial de derbys, ou seja, 1% dos 100 melhores investe neste tipo de participação. Portanto, isto são escolhas, são opções desportivas e financeiras que devem ser respeitadas por quem não participa e, naturalmente, por quem participa. Agora, é totalmente errado afirmar, é uma falácia, afirmar que nos derbys participam os melhores quilombófilos do mundo e com os filhos dos seus melhores casais. É uma retórica completamente falsa. Basta dar o exemplo da nossa casa. 99 dos 100 melhores não participam no circuito mundial. Bélgica e Holanda, igual, ou se não é 99, é 95%. Já na combofia tradicional tudo muda um bocadinho. Eu, pessoalmente, a minha opinião pessoal, nada contra nada, eu pessoalmente considero a combofia tradicional 100 vezes mais valiosa. Na primeira fase, o criador idealiza igualmente o casal na sua reprodução, mas depois segue com total controle sobre o filhote pombo. O combófilo tem de o aduzir com carinho, tem de o treinar com paixão, muitas vezes ir para a estrada de madrugada com esforço e tempo familiar e profissional despendido para fazer treinos em linha, tem de ter cuidados sanitários, tem de ter a arte de saber alimentar, a arte de saber jogar, a arte de saber motivar o pombo, de o vazar e de o encher para uma prova dos 200 aos 750 km, se calhar num espaço de apenas 7 dias. Perdão. E isto em competição contra 10 ou 50 mil pombos na mesma corrida do distrital, que se orientam para direções completamente diferentes. Portanto, isto é comparar o incomparável de todos os pontos de vista. Isto é ser colombófilo. Ser derbys é ser colombicultor. Podes até investir o mesmo valor monetário que querias investir a comprar 100 pombos de derbys, mas depois na combofia tradicional podes ganhar zero ou muito pouco com esse investimento na combofia tradicional, porque na combofia tradicional não basta apenas ter dinheiro para teres bons pombos e inscreveres em provas. Tu tens que ter mãos, tu tens que ter critério, tu tens que ter cabeça para gerir e trabalhar a tua colónia. E tens de ter paixão, método, rigor, e aqui sim se vê quem são efetivamente os melhores colombófilos. A definição de melhores também é bastante subjetiva e tem a ver com os critérios de análise de cada pessoa. Na minha opinião, os melhores, na sua maioria, têm uma linha de base na sua reprodução que lhes dá uma consistência de vitórias durante uma década ou mais. Normalmente todos os anos vencem títulos, salvo exceções de doenças ou problemas familiares ou saúde que os afastem excepcionalmente dos títulos por um ano ou dois. Depois uns especializam-se em determinadas distâncias, outros jogam dos 200 aos 700 km. Toda a gente tenta, muitos só ganham uma única vez, outros ganham de forma consistente, todos os anos ou quase todos os anos. Uns ganham apenas uma especialidade e perdem 2 ou 3, outras ganham as 3 especialidades e são muito bons dos 200 aos 700. Uns ganham 10 anos em 10, outros 13 em 15, outros só ganham de vez em quando. Uns têm diversos títulos de zona, distritos e nacionais, outros ganham apenas um título desta envergadura em 10 ou 20 ou 30 anos de prática. Portanto, e se calhar qualquer um consegue fazer. Difícil é somar títulos uns atrás dos outros de zona, distrito, nacional, durante 10 ou 20 anos e de várias especialidades de forma consistente. É a consistência de vitórias que define os melhores, na minha opinião. Obviamente que é importante ver com que adversários é que concorres, qual é a localização, etc. Mas o Boa Vista já foi o melhor numa época desportiva, mas depois não teve consistência de campeão. Na minha modesta opinião, para analisar os melhores, dos melhores, são vários fatores. Pessoas que ganham várias ou muitas vezes as zonas e os distritos, os nacionais, e obviamente as suas coletividades. De preferência quilombófilos completos, que sejam muito bons dos 200 aos 700. É importante analisar também a frequência de títulos, analisar o valor dos adversários, analisar a base da sua linha, se é consistente durante alguns anos ou não, se em outros pombais fazem ou não fazem diferença. É muito
a definição de melhor não é fácil. Mas analisando todos estes fatores, o leque dos melhores pombo-ovos portugueses, belgas e holandeses passa a ser muito reduzido. E nenhum deles participa, ou quase nenhum deles participa de forma regular em derbys. Depois, além do valor do colombófilo, temos também a questão do valor do pombo. Enquanto nos derbys os pombos fazem sempre uma solta em linha para o mesmo pombal, e aí sim um autêntico carreirinho, na moda do carreirinho, sem bandos a abrir ou a puxar para outros pombais de outras direções. O pelotão puxa todo para a mesma meta. Por norma, as provas de 400 ou 500 km são disputadas entre 500 a 1500 pombos, salvo muito raras exceções. Depois são vendidos os vencedores por muitas centenas ou milhares de euros. Quando aquele até talvez seja o único prémio que esse pombo vencedor conseguiu nos primeiros 25% da classificação. É uma autêntica tontaria, na minha opinião. Se verificarmos que 500 ou 1000 pombos, ou 1500, são números normais em centenas de coletividades portuguesas e do mundo, que fazem classificações destas todas as semanas, quer dizer, pronto. Na colombófila tradicional, um pombo numa associação, como por exemplo a de Lisboa, por exemplo, pode vencer corridas até aos 500 km, 400 e muito, 500 km, entre 10 mil pombos. No Porto, por exemplo, poderá fazer entre 40 ou 50 mil pombos. E não fazem um voo em linha para a mesma meta. Fazem com 500 ou com 1000 pelotões diferentes a puxar cada um para a sua meta. Tem de puxar muito mais pela cabeça e se posicionar melhor nos bandos da frente. A complexidade, a dificuldade da prova é muito superior. É naturalmente e obviamente para pombos muito mais inteligentes, na minha modesta opinião. Todas as semanas em Portugal e no mundo há pombos a vencer este tipo de provas, entre 10 ou 50 mil pombos, com organizações credíveis, imparciais, sem negócio envolvido. Alguns dos pombos chegam a ter 10 ou mais prémios nos 25%, outros chegam a ter vários primeiros ou vários prémios na primeira dezena. Valem milhões de vezes mais que o vencedor de uma final de um derby com 500 ou com 1000 pombos. Idêntica a tantos prémios de coletividades em Portugal, mas não são valorizados. Eu acho que a indústria dos derbys está suportada por uma grande máquina, uma máquina que roda milhões, uma máquina comercial profissional, suportada por dezenas de stands em todas as feiras mundiais, por centenas de sites e angariadores profissionais, por capital de empresas, por investidores, pelas marcas de equipamentos eletrónicos e suplementação. Uma indústria também patenteada pela própria FCI, com campeonatos apenas com 3 provas, a melhor de 3 e a melhor de 4, e campeonatos mundiais de toda a maneira e feitio, o que reúne ferramentas certas para continuar a galopar a passos largos para engolir a colombofilia tradicional. Pois existe ainda o campo das ciências ocultas nesta área de colombofilia dos derbys, que não há só corrupção desportiva e financeira no futebol, ou no handball, ou no ciclismo. Há em todos os esportes. E na colombofilia também haverá. Por isso é que houve processos disciplinares em Lisboa. Mas haverá centenas de derbys no mundo. E nem todos serão geridos por pessoas sérias. Em alguns deles haverá também resultados viciados e situações dúbias. Ainda há bem pouco tempo assistimos aí um vídeo a circular nos WhatsApps e nas internets, com caixas a ser desviadas de madrugada a caminho de uma solta final. Eu penso que era um derby polaco, salvo erro. Estão indivíduos ligados também agora a apostas e a esquemas obscuros a serem presos nos últimos meses no Oriente. Mas até ao momento nós aprendemos muito pouco com isto. Eu não vejo nenhuma prova a ser devidamente fiscalizada por quem de direito. São 5, ou 6, ou 7, ou 4 provas que contam para o pomboage na maioria dos derbys. E para muitos milhões de euros de prémios em derbys mundiais. E quem é que as fiscaliza? Como é que são fiscalizadas? Dessas 5, 6 ou 7 provas de cada um dos derbys, por vezes, só ao final é que tem a presença de uma entidade, e é no ato de enlistamento quase sempre. Mas, entretanto, foram entregues milhares e milhares de euros de prémios sem qualquer fiscalização ou controle de uma entidade, e mesmo depois de estarem presentes num ato de enlistamento,
as caixas são transferidas para a carrinha da própria organização durante 24 ou 48 horas para a caminho de um determinado local de solta e não há qualquer controle. Não se sabe o que pode acontecer pelo caminho e até à hora de solta. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que não há controle algum num mundo onde rodam milhões de euros de inscrições e prémios. Em Portugal já existiram casos em que elementos da Federação detectaram pombos com anilhas de marcação dentro de um pombal derby. Após essa verificação, verificaram que eram todos do mesmo proprietário. Outros casos em que a organização diz estar a soltar num determinado local calendarizado, mas depois a Federação vai verificar o GPS da carrinha e eram-se todos não sei quantos quilómetros antes. Espalham-se para aí boatos que existem investidores em empresas organizadoras de derbys e que participam nesses próprios derbys. Alguns que alegadamente emprestam dinheiro à organização e naturalmente têm o desejo de amortizar a sua dívida o mais rápido possível. Outros que alegadamente são donos dos terrenos onde estão implantados derbys e participam nestes mesmos derbys. Portanto, a ser verdade ou não, não sei, mas se existem senhorios, investidores em algumas organizações e têm a participação nestes derbys, é algo que não está correto e que não pode acontecer. Mas quem é que investiga? Não pode ser o povo. Portanto, o regulamento federativo para a área dos derbys também é um livro cheio de pó colocado numa prateleira, completamente desatualizado e desenquadrado com a realidade atual. Lisboa chegou a propor em Congresso Federativo algumas alterações, nomeadamente a correta fiscalização de enstamentos e de todas as soltas até o local de solta com prémios a disputar nos derbys, com o objetivo de não de caçar o que quer que seja, mas de credibilizar os resultados dos derbys portugueses e darmos um exemplo bom e melhor de Portugal para o mundo. Só tínhamos a ganhar com a credibilidade, mas também caiu em saco roto, ficou na gaveta. E, enfim, derbys é aquilo que só participa quem quer, temos que respeitar, é um negócio empresarial de faturação de milhares e milhões de euros, isso é evidente. Desportivamente pouco fiscalizado, que está em franco crescimento. Portugal é um dos países mais pequenos do mundo e terá em 2026 abertas inscrições aí para uns 11 derbys diferentes. Um número já muito significativo e quase idêntico ao número de associações distritais existentes em Portugal continental, que são apenas 14. Há soltas de derbys que são já superiores às soltas de associações mais pequenas, que têm poucos quilombolas. Ou seja, o galopar terreno à tombofilia tradicional de ano para ano. De certa forma, em alguns projetos de derbys de inverno vão fazer concorrência direta às associações distritais, porque todo o tempo, dinheiro e inscrições que são investidos em derbys de inverno não são investidos na quilombofilia tradicional e são desviados das galeras das associações que dinamizam a quilombofilia tradicional. E existem alguns fatores que estão a estrangular cada vez mais a quilombofilia tradicional, e existem vários, mas certamente que um dos fatores é também os derbys. Além de que há 10 anos para cá, com a importação e exportação de milhares de pombos anualmente entre países e até entre continentes, transações essas, algumas das quais realizadas com pouco controle sanitário, são claramente a maior porta de transferência de vírus, de doenças, de bactérias entre países de todo o mundo e um dos motivos pelos quais nós neste momento temos também tanta doença que antigamente não tínhamos. Portanto, na minha opinião pessoal, os derbys não são bons para a quilombofilia tradicional, mas eles existem e temos que conviver com eles. Provavelmente temos que regular, olhar para eles de outra maneira, regular de outra maneira, fiscalizar de outra maneira e não permitir que eles colidam com a quilombofilia tradicional. Portanto, é o que é, só participa quem quer, temos naturalmente respeitar, valorizar os vencedores que participam, mas nunca desvalorizar a quilombofilia tradicional porque é comparar, na minha opinião pessoal, o incomparável.